Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Giorgia Meloni está a jogar em 2 tabuleiros. Foi uma missão de diplomacia económica, mas também de charme. Giorgia Meloni sentou-se ao lado de Donald Trump na Sala Oval como primeira-ministra de Itália, mas, sobretudo, como representante da União Europeia. Próxima de Trump na ideologia, será a única líder capaz de estabelecer pontes na Europa com o presidente norte-americano. E porque é que, apesar do apoio de Ursula von der Leyen, alguns Estados-membros não gostaram do que viram? Vou conversar com José Carlos Duarte, jornalista da secção de Internacional do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Segunda-feira, 28 de abril. Bem-vindo, Zé Carlos. Olá. Giorgia Meloni, pelo que se percebe, preparou-se muito bem para este encontro com Donald Trump. Porquê? Sem dúvida, este era um encontro muito importante, não só para ela, como também para a União Europeia. Esta era a primeira reunião, desde o Deal da Libertação, desde a aplicação de tarifas à União Europeia, que um dirigente europeu se encontrava com Donald Trump. E, portanto, era muito importante, era bastante crítico que este encontro corresse bem para que no futuro pudesse haver negociações entre Bruxelas e Washington. E, efetivamente, Giorgia Meloni preparou-se muito bem. A imprensa italiana relata que estudou vários dossiês, que se preparou, que leu várias coisas, que ligou a Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, para que ela lhe desse dicas para saber como lidar com Trump, que é sempre uma pessoa um pouco intempestiva, e, portanto, houve aqui realmente uma preparação bastante exaustiva para que tudo corresse bem na Sala Oval. Era assumido que isto era também uma operação de charme para cativar Trump. Que estratégia é que, depois desse estudo todo, dessas dicas todas que Giorgia Meloni pediu, que estratégia é que a primeira-ministra italiana levou? A estratégia é mostrar o quão ideologicamente estão próximos, Donald Trump e Giorgia Meloni. E, portanto, há aqui várias questões que os dois... Ela quis dizer a Donald Trump: eu estou aqui, eu sou sua amiga, eu percebo. Sim, que do outro lado do Atlântico também há pessoas que o percebem, que partilham as mesmas preocupações e que têm mais ou menos a mesma ideologia. E a questão, por exemplo, da ideologia woke, que é uma bandeira dos dois, a questão da crítica às políticas de diversidade, a questão da migração, que é um tema que os une a políticas duras. Há aqui realmente terreno comum que ela tentou explorar. E também houve aqui uma ideia, uma espécie de chavão que ela tentou usar para mostrar a Donald Trump que os Estados Unidos não podem estar sozinhos e não devem estar sozinhos, que é, em vez de tornar a América grande outra vez, o lema de campanha desde 2016 de Donald Trump, usar aqui a catchphrase de tornar o Ocidente grande outra vez. Aquela frase que ouvíamos mesmo no início desta história do dia. Exato. E, portanto, dar aqui a ideia que existe um Ocidente coletivo e que realmente este Ocidente deve estar unido, deve coligar-se e deve manter a aliança e fazer acordos benéficos um para o outro. Resultou esta estratégia? Diria que sim, não foi propriamente um sucesso incrível. Havia também ambições que, por exemplo, que as tarifas já fossem abolidas, mas isso não aconteceu. Mas há aqui perspectivas de que possa haver negociações no futuro. Donald Trump disse, aliás, que haveria sem dúvida um acordo, mas não estipulou prazos, disse que seria tudo feito sem pressas. E outro objetivo que Giorgia Meloni sempre teve, desde que Donald Trump chegou à Casa Branca, parece estar prestes a concretizar-se. Giorgia Meloni sempre quis organizar uma cimeira ao mais alto nível entre dirigentes europeus e norte-americanos, e Donald Trump aceitou o convite para uma visita oficial a Roma, e, portanto, há aqui umas bases que parecem ter sido lançadas para que este encontro se realize. E este encontro é realmente uma bandeira de Giorgia Meloni, ela quer avançar com ele, e parece que está bem encaminhado. Com um sucesso mais ou menos estrondoso,
Giorgia Meloni conseguiu sair da Casa Branca efetivamente com o papel de mediadora entre Bruxelas e Washington? Eu diria que sim. É sem dúvida neste momento a personalidade europeia que mais consegue unir os dois lados. Conseguiu encontrar o seu espaço e consegue realmente explorá-lo bastante bem. Portanto, Giorgia Meloni é amiga, por exemplo, de Elon Musk. Dá-se bem Também ajuda, não é? Também ajuda. Elon Musk tem uma influência bastante grande em Donald Trump. Donald Trump também elogiou bastante no encontro na Sala Oval, disse que ela é uma grande líder, que está a fazer um grande trabalho, que está a tomar a Europa de assalto, portanto vou ver aqui vários elogios. E também, não é só Washington que importa, também é Bruxelas. E Giorgia Meloni tem conseguido ganhar a confiança de Ursula von der Leyen nestas negociações e, portanto, é realmente a pessoa que agrada mais ou menos aos dois lados e sem dúvida que é a personalidade que tem mais condições para desempenhar este papel de mediadora. Já voltamos à conversa com o jornalista José Carlos Duarte. Esta proximidade de Meloni e Trump deve preocupar os outros líderes europeus? Assim que entrei, as portas trancaram-se. Achei logo aquilo esquisito. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Nunca contou como escapou e disse que morreria sem contar. O último episódio. A Hora da Vingança. O espírito dele não vem. Ai, vem. Nós temos ordens, vem. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o jornalista José Carlos Duarte. Zé, Giorgia Meloni nunca foi propriamente uma figura muito consensual na União Europeia. Porquê? Sim, Giorgia Meloni continua a não ser propriamente uma figura consensual, gera alguns anticorpos e na base lá está o que ela representa politicamente. Giorgia Meloni não esconde que é de direita, que é de uma direita mais radical, que tem uma coligação com a Liga de Matteo Salvini. É uma das grandes pedras no sapato de Giorgia Meloni. Sim, sem dúvida. Esta coligação e esta forma como tenta quase passar a imagem de que não é radical e ao mesmo tempo não silenciar completamente Matteo Salvini é assim uma estratégia muito conturbada. Aliás, antes da reunião, Giorgia Meloni pediu a Salvini para que parasse com as críticas a Ursula von der Leyen, as críticas diretas a von der Leyen, para que ela ganhe esta imagem mediadora credível. Portanto, ela não pode, em Itália, haver vossas críticas à atuação de von der Leyen e depois representar-se entre a União Europeia. De qualquer forma, na União Europeia existe muita resistência a toda esta ideia de ser uma direita, de Giorgia Meloni ser de uma direita mais radical e mais conservadora, e portanto existem várias dúvidas sobre se estas ações em Washington são efetivamente sinceras, ou seja, se é realmente um esforço para aproximar os Estados Unidos da União Europeia ou se ela está a tentar apenas ganhar protagonismo na União Europeia. Se não está apenas a jogar nos tais dois tabuleiros. Este papel que Meloni assume agora, a tal mediação entre Bruxelas e Washington, acham pelo menos alguns líderes europeus, faz parte de uma estratégia da primeira-ministra italiana para assumir maior protagonismo nas instituições europeias? É essa uma das suas ambições? Sim. Desde que tomou posse, Giorgia Meloni sempre quis esse papel de protagonismo, sempre quis ganhar destaque no quadro europeu, e nas últimas eleições europeias o grande objetivo da primeira-ministra italiana era formar uma coligação no Parlamento Europeu à direita, ou seja, juntar o Partido Popular Europeu e as fações mais à direita do Parlamento numa grande coligação e substituir a coligação ao centro entre socialistas, liberais e populares. Ela não o conseguiu. Assumiu aqui um bocadinho a derrota, não conseguiu que esta relação com von der Leyen superasse a coligação e houvesse aqui um afastamento ao centro, mas lá está, com Trump ganha aqui um novo destaque e ganha aqui um papel dianteira nas instituições europeias, e eu acho que também, acima de tudo, há aqui um efeito de normalização, ou seja,
Giorgia Meloni, apesar de ser de direita radical, apesar de ter aqui um background muito conservador e de alguém que também poderia ser eurocético, consegue com estas manobras, com estas ofensivas de charme, lavar aqui um pouco a sua imagem e transformar-se como alguém que verdadeiramente representa os europeus e que está a tentar que haja aqui um acordo com os norte-americanos e que tenha um desfecho positivo para toda a União do que propriamente só para a Itália. Vamos então olhar com detalhe para algumas dessas críticas. Tudo o que aconteceu na Casa Branca, já o dissemos aqui, foi aparentemente combinado e acertado com Ursula von der Leyen. Mas entre os Estados-membros da União Europeia é muito claro que nem toda a gente gostou de ver a primeira-ministra italiana ali. Quem é que não gostou e porquê? Sim, eu acho que há 2 líderes que não gostaram nada. Um deles é Emmanuel Macron. Com quem Meloni não tem de todo uma boa relação. Exato, há assim uma espécie de rivalidade. Aliás, entre os países também a rivalidade que agora se transfere um bocadinho aqui para o campo político. E Macron sempre quis liderar a Europa, quis sempre ser o rosto da União Europeia lá fora. Quis também sempre manter uma boa relação com Donald Trump, aliás. Tentou fazê-lo, aliás. Tentou na Sala Oval também e correu relativamente bem, se bem que lá está, falta aqui a questão ideológica. Macron para Trump é um progressista, Meloni é uma espécie de aliada ideológica, e isto irrita ligeiramente, eu diria, Emmanuel Macron, que vê Meloni dialogar com o líder do país que é o maior aliado da União Europeia. E julgo que realmente é aqui frustrante ver como Meloni consegue cair nas boas graças de Trump para Macron e Macron não o consegue fazer. Outro líder que eu acho que também não ficou nada satisfeito foi Pedro Sánchez. Não por uma questão, lá está, de querer ser líder, de querer assumir aqui uma posição dianteira, mas acho pela estratégia que o chefe do governo espanhol quer seguir. Ou seja, Pedro Sánchez defende uma aproximação da UE à China e que a UE deve tentar aqui distanciar-se dos Estados Unidos de Donald Trump. Ora, com estes esforços de mediação de Giorgia Meloni não é bem isso que acontece. E realmente, lá está, da Comissão, há aqui o esforço de Meloni é mais bem visto, propriamente o esforço de Sánchez em aproximar-se de Pequim. E porquê que há quem insista que, por melhor que tenha corrido o encontro na Casa Branca, a posição de Meloni junto de Donald Trump é muito, muito frágil? Sim, continua a ser, e há vários especialistas que o dizem. E tem tudo a ver com Donald Trump e quão imprevisível ele é. Tanto no dia elogia alguém, como no outro dia o arrasa nas redes sociais. Portanto, esta personalização da política está neste momento a correr bem para Giorgia Meloni, mas nada indica que amanhã possa continuar a correr. Ou seja, apesar de todo este estudo e de cair nas boas graças de Trump, tudo pode mudar nos próximos dias. É tudo muito imprevisível, tudo na base da questão pessoal, e isso tem várias ondas. E lá está, também há aqui uma questão que o separa, apesar de toda a questão ideológica, a questão das mesmas lutas, a Ucrânia realmente é um tópico que os dois não estão de acordo. Giorgia Meloni critica duramente Vladimir Putin, não é a favor de concessões à Rússia, ao passo que Trump é. E este tema pode aqui realmente, diria, gerar algum desconforto e contribuir para essa fragilidade. Aliás, os Estados Unidos e Itália fazem parte do G7 também, e as posições divergentes de um e outro sobre a Ucrânia podem criar aqui uma brecha no quão bem vista é Meloni nos Estados Unidos. Obrigada, José Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista da secção de Internacional do Observador. Antes de terminar, 3 coisas que precisa de saber sobre esta semana. Esta segunda-feira é dia de frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. É o último dos debates a 2 desta campanha. Acontece às 21h, em simultâneo, nas 3 televisões. Seguem-se 2 debates com os 8 candidatos dos partidos com representação parlamentar, na RTP, na quarta-feira, e nas rádios, incluindo a Rádio Observador, na próxima segunda. Na quarta-feira, talvez consigamos começar a perceber melhor se a guerra das tarifas já está a ter efeitos na economia portuguesa. O INE divulga a evolução dos resultados do PIB nos primeiros 3 meses do ano. E esta semana volta a ter apenas 4 dias úteis. Na quinta, o 1º de maio, vai ser celebrado com alguns dos eventos adiados do 25 de abril.
Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.